Paz do Senhor para todos, paz do Senhor para os irmãos, para os amigos. Eu fui incomodado nesta manhã de compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus, neste momento de tanta turbulência em que nós estamos vivendo, em que nós estamos atravessando. E eu tenho notado na palavra do Senhor que Deus nunca deixou o seu povo, Deus nunca abandonou os seus. E eu estava meditando nesta palavra aqui em 2 Crônicas, capítulo 15. Preste bem atenção nessa palavra que diz: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Significa que existiam os deuses falsos. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. E sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Disse o profeta: Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Obed, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e reuniu a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que lhes trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram. E o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. Somente até aqui para a nossa meditação, meus queridos. Observe que a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela não é de particular interpretação. Não. Ou seja, eu não tenho uma interpretação, o outro tem uma interpretação e o outro tem outra interpretação. Não é assim. A palavra de Deus, ela é interpretada conforme a revelação do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus na vida, ele tem a mesma visão, o mesmo entendimento e a mesma compreensão de sua palavra. É por isso que o mundo, o ímpio, não compreende o mistério da igreja. E quando nós falamos de igreja, nós falamos do corpo místico de Cristo. Não se fala de placa de igreja, de denominação. Não. A igreja de Cristo, ela é misteriosa. A igreja de Cristo, somente quem é igreja
sabe que ela é igreja e não importa a denominação e a placa de igreja. Mas observe que o povo de Deus, nesta ocasião, neste episódio, estava passando por um momento difícil, estava passando por um momento de aflição. Diz o texto aqui que naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. A palavra ela não vai deixar claro o que estava acontecendo, qual era o fator. A palavra não vai dizer exatamente qual era o motivo desta angústia. Nas entrelinhas se percebe que eles estavam vivendo momentos de conflitos e guerras. Porém, havia um homem que tinha o Espírito de Deus. Havia um homem que tinha a visão de Deus. Havia um homem que tinha o conhecimento de Deus, que tinha temor de sua palavra. Este homem se chamava Asa, o rei Asa. O rei Asa, quando ele assume o trono, do povo de Deus, quando ele começa a reinar diante do povo de Deus, ele coloca um propósito no seu coração. E a primeira coisa que ele faz é destruir os ídolos. A primeira coisa que ele faz é destruir os altares que eram edificados a deuses que não eram deuses, a deuses que era apenas fantasia da cabeça das pessoas. Se você voltar um pouco no texto e for lá para o capítulo 14, você vai observar exatamente isso. Mas o rei Asa, ele toma um posicionamento diante de Deus. Observe que lá no capítulo 14, no verso 3, vai dizer que porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques. Esses bosques eram onde as pessoas ofereciam sacrifícios a deuses estranhos, que não eram o Deus de Israel, o Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. Sob Asa, sob o comando de Asa, na direção do povo de Deus, porque ele havia desfeito as coisas erradas que havia no meio do povo, houve paz, houve alegria, houve harmonia. Mas o problema maior que nós enfrentamos, é porque nós somos egocentristas. Nós queremos estar no centro das atenções. Nós não damos lugar para Deus operar e nos mostrar, nos revelar qual é o seu desejo, qual é a sua vontade. Nós queremos andar pela nossa própria visão de mundo e do nosso conhecimento, que diante de Deus não é nada. Mas observe a atitude que este rei ele teve. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra durante o reinado de Asa contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhes dera repouso. Por que Deus lhe dera repouso? Por conta do quebrantamento do seu coração, por conta da humildade do seu coração, pelo fato de se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Disse, pois, Asa a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-no e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. Mas a confiança de Asa não estava neste exército.
Até porque, diante do inimigo, esse seu exército não era nada. Compreende? Quando nós deixamos o nosso eu de lado e passamos a ficar debaixo da vontade de Deus, como as coisas começam a funcionar e acontecer na nossa vida? Então, no verso 9 do capítulo 14, a narrativa vai dizer: E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros e chegou até Maressa. Observe que o exército de Asa tinha apenas 300.000 pessoas que traziam pavês e lança. Essa era a sua infantaria. Esse era o seu poder bélico. Vai prestando atenção na palavra de Deus, no agir de Deus e como Deus faz para mudar as coisas e dar vitória àqueles que nele esperam. Então veja que o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Esse versículo 11, ele deixa claramente para nós qual foi o motivo da grande vitória diante de uma peleja que certamente estava perdida aos olhos humanos, principalmente aos olhos daqueles que confiam em homens. Nós não confiamos em homens. A igreja de Deus não tem a sua fé balizada em homens. A igreja de Deus não tem a sua fé balizada em homens dessa terra, em governos humanos. Não. A igreja, ela tem discernimento das coisas e ela sabe fazer as suas escolhas. Mas a sua fé e a sua confiança é em o Deus Todo-Poderoso, Criador e mantenedor do universo. Deixa eu deixar isso bem claro aqui, para que os demônios caiam por terra e compreendam que a confiança da igreja não está no homem. A confiança da igreja está em um Deus que é todo-poderoso, Criador e mantenedor do universo, em cujas mãos ele tem o controle dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Então, meu querido, presta atenção na palavra de Deus. Você que é crente, você que não é crente, você que vive em cima do muro, você que vive a titubear em dois pensamentos, presta atenção na palavra de Deus. Ela é fiel e ela é verdadeira. Ela não é metáfora, não. A palavra de Deus não é metáfora. Impossível uma palavra ser escrita ao longo dos séculos, ao longo dos anos, por um período aproximado de 1500 anos, em determinadas épocas, diferentes povos, ser metáforas. Isso é impossível. Só o tolo pensa dessa maneira. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, e ela não é de particular interpretação. Ela é interpretada na íntegra por todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque a palavra de Deus, ela é revelada, ela é manifesta por intermédio do Espírito Santo de Deus. Veja no verso 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Os etíopes chegaram diante de Asa com 1 milhão de pessoas e 300 carros de ferro.
para combater um exércitozinho com 300 homens e algumas baionetas, algumas lanças e pavês nas mãos. Sabe quem é que luta pelo povo de Deus? Você sabe quem é que luta pela igreja? É o Deus Todo-Poderoso, em cujas mãos a tua vida está. E se Ele sela hoje o fôlego da tua existência, amanhã você não existe mais. Pensa nisso. Busca compreender isso. Que eu e você, nós não somos nada. E sabendo que não sou nada, eu deposito a minha confiança em Deus. E jamais temerei o que possa me fazer o homem. Verso 13. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. Com 300 homens, perseguiram um exército de 1 milhão de homens. E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma. Sabe quem estava lutando pelo povo de Deus? Pela igreja de Deus? Pelo exército do Senhor? O Deus criador e mantenedor do universo, em cujas mãos está a minha e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Foi grande a bênção para o povo de Deus naquele dia. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muitas presas. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém vitoriosos. Preste atenção, meu amigo, meu irmão, que Deus não depende do homem. Não, senhores. Deus não depende do homem. Deus, ele apenas conta com um homem. Ele só precisa disso. Ele só precisa ter um homem com coração sincero, com coração quebrantado, com coração adorador, com coração renovado, com coração longe do pecado e das mazelas do maligno, para ele poder operar na vida das pessoas. É só disso que Deus precisa. Agora, é claro, você é incrédulo. Você é incrédulo. Você prefere a mentira. Você não aceita a verdade. Você não aceita Cristo. Ele é o Salvador. Você não aceita. Você não quebranta o teu coração. Você tem vergonha de você mesmo. Presta atenção nisso. Você tem vergonha de você mesmo. Você tem vergonha de professar a tua fé. Você tem vergonha de dizer a qual religião você pertence, ou você participa, ou você é membro. Você tem vergonha disso. Sabe quando Deus vai operar na tua vida? Enquanto você continuar assim? Nunca. Porque Deus vai operar na vida do homem quando esse homem e nessa mulher tem a atitude que teve este moço, o rei Asa. A Bíblia diz que o seu coração se quebrantou diante de Deus, ele tirou todas as coisas que ele tinha consciência que não agradavam a Deus, se afastou dessas coisas, derrubou os altos, quebrou os bosques, quebrou os altares a outros deuses que tinha sido edificado pelos seus pais e começou a clamar ao Deus dos céus. Não foi a tal igreja, não foi a tal denominação. A Bíblia diz que ele começou a clamar ao Deus dos céus. Começou a ser agradecido ao Deus dos céus. E quando ele tomou esse posicionamento e essa atitude, olha o que acontece com ele no capítulo 15. Imediatamente Deus incomoda, Azarias, que era filho de Obed, profeta na casa de Deus, e fala para ele: vai lá e conversa com Asa, para ele não ficar muito
alegrezinho com essa batalha, com essa peleja, não, porque fui eu que dei vitória. Presta atenção na palavra de Deus. Presta atenção na mensagem do Espírito Santo. Então, o profeta foi até ele, saiu ao seu encontro e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Você sabe por que o Senhor manda o profeta falar isso para Asa? O texto anterior não diz, mas está nas entrelinhas. Asa estava feliz, agradecido e vibrando com a grande vitória e a grande derrota do inimigo. Ele, com 300 homens, aparentemente, porque não foram esses homens, foi o próprio Deus que interviu na batalha, ele venceu 1 milhão, um exército de 1 milhão. É óbvio que depois de uma batalha desta, depois de ter vencido uma peleja dessa, certamente o seu coração ficou um pouco eufórico, alegre. Eu vejo pelos olhos da fé que Asa estufou o peito, deu uma arrumadinha na coroa que estava na cabeça. Vai prestando atenção na palavra de Deus. Imediatamente Deus manda o profeta ir na sua casa. Ouve, Asa, e todo Israel e Benjamim. O Senhor está convosco, mas enquanto vós estiveres com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Naquele tempo, não havia paz, nem para o que entrava, nem para o que saía. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara. Não foi o demônio que perturbou aquela gente, foi Deus, o próprio Deus. E sabe quando Deus faz isso? Deus faz isso quando você vira as costas para Deus. Quando você dá mais atenção para as coisas materiais, as coisas desta vida, e menospreza as coisas sagradas, as coisas santas. Aí Deus faz isso. Vai prestando atenção e olha no teu contexto. Olha no contexto do nosso país, da nossa nação, o que vem acontecendo, para tu compreender o agir e o trabalhar de Deus. Observa como é que Deus nivela todo mundo. Rico, pobre, preto, branco, azul, amarelo, pardo, feio, bonito, lindo, loiro, cabelo enroladinho, cabelo liso. Presta atenção como que Deus nivela todo mundo. Mas sabe qual é o seu problema? Você é incrédulo. Você não acredita na palavra de Deus. Você é falso. Você é mentiroso. Você tem vergonha de você. Você tem vergonha de professar o nome de Deus. Compreende isso, querido? Vai tomando nota aí. E reuniu a todo Judá e Benjamim. Asa vai fazer isso. E com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Olha o que acontece. Quando o homem está com Deus na vida e sob a direção de Deus, as pessoas se unem a elas, as pessoas abraçam-nas, as pessoas procuram protegê-las. Quando essa pessoa tem intenção de destruir os demônios que estão infiltrados dentro da história da sociedade por um longo período, por um longo tempo. E juntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifícios ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Isso fala de gratidão, isso fala de devoção a Deus. Mas sabe o que somos? Nós somos ingratos. Nós somos ingratos. Nós não enxergamos um palmo na frente do nariz e achamos que estamos com a razão. Você nunca terá razão enquanto você não colocar Deus na frente da tua vida, dos teus negócios, dos teus propósitos.
Nunca você terá razão, porque a razão está sempre com Deus. Ele é soberano. Um sopro da sua boca e você não existe mais. Um sopro da sua boca e você não é mais. Acabou. Vai prestando atenção nessa palavra. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais. Aí agora eles quebrantam o coração diante de uma grande vitória que Deus havia acabado de dar. Com todo o seu coração e com toda a sua alma, começaram a buscar a Deus, a se humilharem perante Deus. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse. Assim, o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Eu quero fazer uma ressalva aqui e colocar isso aqui dentro de um parênteses, porque dentro desse contexto aqui, eles viviam ainda naquela lei olho por olho e dente por dente. Então o rei determinou, a pessoa não obedeceu, forca, apedrejamento. A pessoa morria. Mas não é esse o nosso caso aqui. Deus, ele deu livre-arbítrio ao homem. Mas este homem sabe que a solução é Jesus. Este homem sabe que Cristo morreu na cruz para resgatar o pecador. Mas é livre-arbítrio, você não é obrigado. Ninguém te obriga, ninguém coloca uma faca, uma arma na tua cabeça e fala, ó, ou você serve a Jesus ou você vai morrer. Aqui foi literalmente isso que Asa fez. Depois da grande batalha, depois da grande peleja, e que eles venceram essa peleja, por milagre, eles venceram a peleja, milagre para eles, mas quem intervira naquele negócio foi o próprio Deus. Presta atenção. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram e de toda a sua vontade o buscaram. E o Senhor, buscaram ao Senhor e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso ao redor. Agora, olha, depois deste evento, depois desta festa de agradecimento, olha o que o rei Asa vai fazer. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depois, tirou do cargo, para que não fosse mais rainha, porquanto esta mulher fizera um horrível ídolo a Aserá, e Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Eu não vou falar para você qual é esse horrível ídolo, porque pode ser que uma criança assista a este vídeo. Não vou falar, tá? Mas essa mulher, ela era promíscua. Então você já dá para ter ideia de que ídolo foi esse que ela levantou como um poste. Como um poste. A Bíblia fala dos postes ídolos. É essa atitude aqui profana e mesquinha, que fora da direção de Deus, esta mulher adquiriu de outros povos, de outras nações.